noite, independente do horário de quem vai assistir esta live, especialmente na segunda-feira, que a partir de agora as nossas lives serão às segundas, tá? Eu anunciei lá nos stories que eu faria amanhã, mas como eu já fiquei atendendo e eu já vou ter que ficar aqui, eu aproveito a segunda-feira. Então, a partir de hoje, dia 7 de março de 2025, as nossas lives serão às segundas. E eu quero abrir esse nosso bate-papo, primeiramente agradecendo a todos, agradecendo ao Mercúrio retrógrado, que foi embora hoje, agradecer por essa estadia, né, nesse mês de março, com esse céu, com essa energia tão poderosa para todos nós, tão densa, tão isso, tão aquilo. Mas a gente já parou para pensar quantas oportunidades nós tivemos? Nós tivemos Vênus retrógrada, Mercúrio retrógrado, nós tivemos Ano Novo Astrológico, nós tivemos portais e ainda vamos ter mais. E assim, tudo isso, né? Ai, Mercúrio retrógrado, vendo, todo mundo, né, fica com aquele ó. Mas, Monique, boa noite, seja bem-vinda. Eu não consigo enxergar daqui quem entra, minha mesa ainda não chegou. Então é como se eu estivesse lá nos Estados Unidos. Então, como eu me sinto de vocês. E quantas oportunidades nós tivemos esse mês de março. Mas a minha mensagem especial, ela vem de um garotinho muito lindo que eu tenho, de 12 anos de idade, que ontem à noite, antes da gente dormir, o Tito, né, o meu filho mais novo, ele falou assim: mãe, queria conversar com você uma coisa. E eu disse: sim, vamos. Amanda! As lives serão às segundas agora. E aí o Tito virou para mim e falou assim: mãe, tem um assunto chato que eu queria conversar. Aí eu falei assim: o que você quer falar? Vamos conversar, né? Vamos falar. Eu queria conversar sobre a inveja. Eu tô muito preocupado com a inveja. O Tito, né, fez 12 anos, ele já tá ficando um rapazinho, então é natural que ele comece a se familiarizar com esses assuntos. Ju, boa noite. Adoro! Sejam bem-vindos. Eu só consigo ver, é só quem eu conheço a foto. E aí, a minha resposta para ele, dentro daquele contexto da nossa conversa, ela foi o seguinte, né? Ele falou assim: mãe, a inveja, se ela acontecer na minha vida, vai me... Ele usou um termo assim, que eu vou perder as coisas vão sumir, as coisas vão quebrar, e não sei o que, e não sei o que. Eu tô ensinando o Tito a lidar com o dinheiro, né? O Tito tem conta no banco, ele tem Pix, então ele compra as coisinhas dele, ele tá aprendendo a lidar com isso, né? E aí eu falei para ele assim: em que você crê? Ele: eu acredito em Deus, eu acredito em Exu, eu acredito no Zé, eu acredito num monte de coisa. Eu falei: o que dá pra gente fazer é a gente se proteger. Boa noite, Nelson. Até que eu não tô muito ruim não, hein? Eu tô bem longe hoje. E aí eu falei pra ele, o que a gente pode fazer, a inveja, ela é um sentimento, ela existe em todo ser humano, né? O Karnal fala, aquele que fala eu não sou invejoso, ele tá mentindo, porque isso faz parte do ser humano, vem de fábrica e a gente tá aqui para aprender a lidar com esse sentimento, né? Quando a gente sente a inveja em relação ao nosso coleguinha e quando a gente sofre os ataques que vêm da inveja. E o que acontece? Você vê que uma criança, né, um rapazinho,
de 12 anos, ele se preocupa com isso. E qual era o caminho que ele iria fazer? Ele ia paralisar, né? Ele ia paralisar, com medo da inveja, com medo de acontecer um episódio de inveja na vida dele, ele ia bloquear. Semana passada nós falamos de padrões e crenças limitantes. Se a gente focar na inveja, é um padrão e uma crença que limita, né? Por exemplo, o Tito, aos 12 anos, ele está tendo a oportunidade de desfazer, né, um padrão que ele estava adquirindo, de não deixar ele evoluir. Será que a gente não tem essa concepção? E esse é um dos padrões que limitam a nossa vida, quando a gente está ressoando, vibrando, jogando para o universo. E eu pesquisei, não é ressonância, tá, gente? Até quando a gente está ressoando, é ressonância dentro aqui da vibração. Será que isso, né, o nosso padrão, o nosso entendimento de inveja, eu não vou postar foto da minha sala nova porque fulano vai ficar com inveja, a Amanda vai ficar com inveja da minha sala, sabe? E nisso a gente está jogando para o universo uma crença limitante, tá? A inveja, ela faz parte. O que a gente pode fazer com isso é se observar, né? Ali naquele oculto, naquele inconsciente, e, peraí, vamos mudar isso aqui. E a gente observar, né, o que a gente sente, porque nós conseguimos, se a gente observar o nosso campo energético, se a gente começar a entender as nossas áreas dentro de todo o nosso campo energético, cada área que está ali, a gente consegue entender a influência da inveja, tá? Tem pessoas que são realmente invejosas, elas são invejosas por natureza, e tem outras que sentem a inveja como sente fome, sente sede e não reconhece nada disso. Tá good? Eu não vou me demorar hoje, que é segunda. Eu ainda nem avisei que eu vou dormir em trenzinhos hoje para os meus pais, que eu agora sou uma jovem que tem que dar satisfação. Claro que eu tenho, né, gente? Isso é responsabilidade. Eu saí para trabalhar, o natural é que eles saibam ao menos que eu vou ficar aqui já para amanhã, porque eu ainda terminei de atender e ainda vou fazer algumas coisas. E é isso. Que a gente não se prenda a essas forças, né, que vem. Fulano fez magia. Vamos resolver, vamos tirar. Tô sentindo que colocaram uma nhaca em mim. Vamos tirar, sabe? E vamos principalmente proteger. Existem ferramentas de proteção. Quem é de Bíblia, e a Bíblia é um livro que ensina muitas coisas, lá está escrito: vigiai e orai, né? Então isso cabe dentro do nosso contexto, do nosso padrão energético também. Vamos vigiar o nosso campo e orar, rezar, interceder, pedir e trabalhar, certo? Vamos jogar aquele axé de toda semana. Gente, eu tô muito longe, eu tô com muita saudade da minha mesa, muita. Ela é assim, essa é assim. E não tem como mudar a posição, porque ela é redonda. Recebam esse axé todo para vocês, para essa semana começar, né, essa segunda-feira, com toda a força. A partir de hoje, estarei aqui às segundas. O trem vai passar, normal, daqui a pouco a gente se acostuma. E vamos à leitura. Hoje são 7 de abril. Hoje é aniversário do Leonardo, meu primo. Ainda não mandei mensagem. Enfim, depois eu resolvo. Recebam esse axé e
eu estou também com uma outra coisa para falar. Do dia 7 ao dia 15 de abril de 2025. Peço, recebo e agradeço a toda a orientação, informação e direcionamento. Espera aí, gente, que eu vou abaixar para pegar a linda. Gosto, tá? Mas não vamos aceitar. Semana do dia 8 ao dia 15 de abril de 2025. Tem alguma outra mensagem para passar? Vamos lá. Semana do dia 7. Peço, recebo e agradeço. O dia 7 não, o dia 8. Quem tá sozinho, se sentindo aí com as... Gente, que energia louca essa aqui, tá? O leite derramado. Quem tá chorando o leite derramado? Eita. Vamos lá. Rei de espadas. Os amantes. Adoro. Olha que imperatriz linda. Olha ela, que linda. Vocês estão vendo como é que eu tô longe? Eu tô quase em Aparecida do Norte. Não sei onde que eu tô. Eu não consegui. Página de espadas. No fundo do deck, a gente tem essas cartinhas aqui. Hoje eu vou tirar mais algumas, porque eu adoro esse deck e eu falei pouquinho na mensagem. Então vamos lá. Eu gosto de uma coisa que o seu Zé falou para mim um dia. Orgulho é madeira de fazer caixão. Saravá, seu Zé. Salve nossa banda. Né, Nelson? Orgulho é madeira de fazer caixão. Vamos lá. Na mensagem do tarô, na fofoca lá dos caras, o que acontece? Aqui a gente tem uma coisa, né, chamada mente, cérebro, que faz a gente ficar muito analítico, né, muito frio, muito calculista, tentando ali buscar de uma maneira racional as respostas para determinadas coisas, tá? Existe um afastamento, existe uma falta de sabedoria aqui em algumas atitudes. Por quê? A gente tinha tudo aqui para tomar uma decisão, e aí o que que acontece? Eu não tomei ela da maneira correta e ela me faz perceber que eu me meti os pés pelas mãos, vamos falar assim, porque a carta dos 5 de copas, ela é uma carta de arrependimento, né? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena, mas quando a alma ela não sabe o que fazer, e aí, né, ou a gente não escuta a nossa alma com a carta do eremita falando o que precisa ser feito, porque o eremita fala de sabedoria, fala de caminhos, né? A carta que rege o ano de 2025. Então, assim, às vezes a gente precisa deixar as nossas vontades de lado, tá? As vontades, e a gente fazer o que precisa ser feito, sabe? Abrir mão. O eremita, ele fala muito para mim da gente ter domínio próprio. Chegar numa parte da vida, numa fase da vida, que eu tô procurando um negócio de prender cabelo. Tô com muito calor. Eu e os calores. E a gente chegar numa fase da vida que o que acontece? A gente precisa pensar, sabe? Olhar para trás, olhar para tudo que a gente já viveu, olhar para as escolhas que a gente já fez, olhar para as palavras que a gente já proferiu, atitudes que a gente teve pensando e acreditando que seriam muito melhores se tivesse sido
de outro jeito. Às vezes a gente pode ter uma curiosidade em relação a outras coisas, a outras histórias, né? E ali se perde não sabendo o que fazer e não, né, tentando ali desenhar dentro de nós o que precisa ser desenhado, né? O caminho que precisa ser trilhado. E a gente ainda continua tendo coisas de menino, né? Quando a gente pode ter, menino que eu falo é criança, tá, gente? A gente não tá no momento da vida para ter atitudes de menino. A gente precisa ter atitudes de pessoas que vão à luta, que enfrentam as decisões, quando a gente toma, né, alguma decisão, quando a gente faz alguma escolha, a gente precisa assumir os riscos dessas nossas escolhas, tá? Então o que acontece? Eu tomo uma decisão, eu vou falar que é imprudente, né? Vamos observar nessa semana as decisões que a gente precisa tomar. Essas decisões, elas falam de comunicação, tá? Eu vou escrever uma mensagem, eu vou enviar uma mensagem, eu tô em dúvida se eu mando uma mensagem aqui falando o que eu tô sentindo, né? Eu preciso falar sobre isso. Só que o que acontece? Não adianta, às vezes, falar de uma forma que não é aquela que precisa ser dita, tá? Por exemplo, deixa eu dobrar aqui minhas pernas, vocês não se incomodem com esse meu jeitinho aqui. Tem um trabalho, eu estava estudando, e fala das pessoas que foram muito machucadas, que foram rejeitadas. E o que acontece? Elas não conseguem entregar amor aqui. Elas não sabem entregar amor. Elas não sabem demonstrar sentimento, tá? Porque lá na primeira infância ela foi rejeitada, tá? Essa rejeição que vem de onde ela deveria ter se sentido amada, acolhida, ela se torna uma pessoa com dificuldades para demonstrar, para falar, para se abrir, para receber amor. Eu subi um vídeo pro canal hoje, não sei se ele foi, eu postei, tá lá, que fala muito da contoterapia e é muito pautada nessas histórias aqui. E o que acontece com essa pessoa, e fala bastante desse tema, essa pessoa que tem sentimento, né, aprendeu a lidar aqui sozinha, a administrar do seu jeito esses sentimentos, e agora ela precisa falar, ela precisa conversar aqui, ela precisa colocar para fora. Eu preciso enviar uma mensagem para alguém falando do que eu sinto, porque eu não estou bem. Isso é um 5 de copas, tá? E o que acontece aqui? O tempo foi passando, as histórias que eu vivi, elas não me ensinaram a lidar com isso. A forma de demonstrar amor é uma forma racional. Aqui é um rei de espadas, tá? Escrevendo essa carta. Eu vou levantar aqui para vocês. Não sei se vocês conseguem ver. Ó, esse rei de espadas. Aqui, gente, é uma mulher, porque nós somos maravilhosos e a gente tem um tarô das bruxas que só tem mulheres, até quando é rei, tá? Até o imperador é uma menina. Andréia! Mas eu vou te mandar mensagem. Boa noite. Aqui tá escrevendo essa mensagem, tá digitando essa mensagem racionalmente. Carta de espadas. Eu sou racional. É uma carta mental, tá? E esse pajem aqui, ele vai ser o quê? Bia, boa noite. Ele vai mandar essa mensagem. Ele envia
rápido, de uma forma como? Ele é um pajem, ele não é um eremita. Ó, o eremita aqui, até o eremita é uma mulher. Ó, esse eremita ele pondera, ele pesa, ele estuda, ele avalia. Olha quantos livros ele já leu, né? Ele está com um pêndulo de radiestesia. Olha quantos livros, olha quanta sabedoria ele adquiriu. Você acha, vocês aí acreditam que esse eremita aqui, com os anos aqui da passagem do tempo dele, boa noite, ele sabe lidar com isso, com esse sentimento aqui, ó. Olha esse sentimento. Isso é um 5 de copas. É a carta do arrependimento. Não adianta eu me arrepender, não adianta eu ter perdido aqui, tá? Se for de trabalho, a gente pode adaptar aí, nesse contexto. Eu ter perdido a oportunidade aqui, eu não ter feito uma escolha legal, né? Porque o seis, né? É a carta dos enamorados. Os enamorados, ele fala de muito sentimento, mas eu não fiz uma boa escolha aqui com esse 5 de copas, né? Eu troquei essa imperatriz aqui. Eu troquei, eu magoei, eu agi errado e agora eu preciso consertar. Essa imperatriz pode ser a nossa mãe, a nossa chefe, o nosso chefe, pode ser amigo de trabalho, pode ser qualquer pessoa, qualquer tipo de decisão, tá? E o que acontece agora? Eu tô numa sinuca de bico, eu tô numa encruzilhada, só que não fazendo coisas boas, né? Que segunda-feira é dia de fazer coisas boas na encruzilhada. Eu estou sem saber como agir, tá? Eu desalinhei os meus chakras porque agora eu tenho uma cobrança em cima de mim. Essa cobrança, ela vem trazendo o quê? A minha razão e a minha emoção. As vozes da minha cabeça, elas estão ali latejando. Ó, e agora? E agora, José? E agora, José? E agora, José, que a resposta é o quê? Se a gente pegar esse eremita, uma carta de sabedoria, de tempo, de aprendizado e da imperatriz, que é aquela que nutre, é aquela que acolhe, é aquela que entende, é aquela que, junto com o eremita, ela vai... Imagina a sabedoria junto com a nutrição. E eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma escolha certa com esses 6. Eu vou fazer o caminho de volta nessa semana. Se eu cheguei numa bifurcação, tá? Vou ficar em pé, gente, que não tem jeito. Se eu cheguei numa bifurcação e isso me atrasou, tá? O que é que eu vou fazer? Não sei o que fazer. Entrei e tomei essa decisão aqui, ó. Cheguei lá, não era isso, porque não trouxe segurança. Estou ainda instável aqui, não tenho certeza se eu tomei o caminho certo. O que a gente faz nessa hora? A gente volta. A gente volta, faz o caminho de volta para casa, tá? Então, nessa semana, a gente pode trabalhar muito isso. Não adianta disfarçar a nossa força, sabe? Se a gente por dentro está ali sofrendo com algumas cobranças, com algumas autocobranças principalmente, e a gente não está conseguindo ver o que tá vindo, tá? Pode ser o que também? Eu tomei uma decisão aqui, ainda não estou vendo o que vem pela frente e eu tô meio inseguro de seguir adiante. Se eu tomei um caminho errado, eu posso ter tomado também um caminho certo aqui. Eu tô inseguro se eu vou avante, se eu dou seguimento, se eu sigo. Eu aluguei essa sala, tô vindo trabalhar e ali eu tô meio assim, tô meio... Eu posso
E aí, será que eu vou me arrepender? Será que se eu seguir, será que se eu lutar por isso aqui, será que vai dar certo? A gente só tem uma alternativa na vida, tá? Mentira, a gente tem um monte. Mas eu vou falar, quando a gente faz uma escolha, a gente toma uma decisão, a gente tem duas alternativas, dar certo e dar errado. Se é um relacionamento, a gente pode fazer dar certo, a gente segue em frente e vai lá e vai ajeitando, vai se adaptando, vai aprendendo junto. Se é um negócio, ele só pode fechar ou engrenar e ir sabendo lidar com ele e sabendo que não é muita coisa. A instabilidade até ele engrenar, como que ele vai crescendo, como que ele vai aumentando. E não adianta a gente tentar controlar a nossa mente. A gente ficar contando várias histórias no campo do nosso mental aqui, para ver se a nossa mente mostra a decisão certa que a gente precisa tomar. Porque a tendência da nossa mente é mentir. A mente, ela acusa. A nossa mente, ela é o nosso maior desafio aqui, tá? Então, o que acontece? Tentar controlar pela mente todo esse enredo aqui, ó, tudo isso que a mente está cobrando para decidir, para fazer, né? Eu vejo que tem gente que precisa realmente fazer alguma coisa, porque senão alguma coisa faz com ele de volta, tá? Só que tudo isso aqui é transitório. Seja qual escolha, qual decisão, o que escolher, qual decisão aqui chegar, ela vai ter um preço. A gente escolhe qual dessas 5 xícaras a gente quer quebrar. Ou se a gente vai olhar para 4 derramadas, porque aqui, esse deck aqui ainda é maravilhoso. Esse é aquele que eu comecei a traduzir ano passado. E ele é maravilhoso, porque esse aqui ele tem 3 xícaras quebradas, entornadas, mas ela não tá vendo as 2 oportunidades que estão aqui, ó. Normalmente a gente tem 4 xícaras aqui e uma que tá aqui e não vem. Olha como que o universo tá dando uma chance para alguém aqui, sabe? Toma a força de volta, toma o poder. A Imperatriz, ela fala do empoderamento, da força, do domínio de si, de se olhar e não deixar esse mental aqui ficar desestabilizando. Ai, mas eu tô gorda. Ai, mas eu engordei 30 quilos. Ai, porque você tá assim. Ai, porque você tá assim. Sabe? É a gente saber quem a gente é e o que a gente já aprendeu, o quanto a gente já escolheu e teve que se equilibrar, e teve que esperar, e teve que fazer. Só que a todo momento a gente não para uma bifurcação na vida e fica ali esperando alguém resolver pra gente. Aqui eu acredito que não tenha ninguém assim. Ai, me lembrou Raul Seixas. Ficar com a boca escancarada, cheia de dente, esperando a morte chegar. Porque aquela frasezinha que eu sempre uso aqui: não há bons ventos que levem quem não sabe para onde ir. Aqui, se deixar o vento vai levar, o abismo vai olhar e a pessoa vai olhar para o abismo, tá? É uma energia ruim? Não, a gente tem a Imperatriz. A Imperatriz, ela é muito maior do que esses 5 de copas. A gente tem o Eremita, outro arcano maior. É tipo milhões de vezes. Só que o Eremita, ele aprendeu assim, tá? A jornada do Eremita foi de altos e baixos. Tanto que ela, com esse pêndulo na mão, ela tá avaliando aqui, né? Com a radiestesia, ó. Ela tá pendulando. Ela tá ali, ó. Será que esse caminho aqui, ela precisa de base, tá? O Eremita, ele anda
no deck, no tradicional, ele anda com uma lanterna e um cajado. Por quê? O cajado, para ele saber, ele precisa saber onde ele pisa. E aqui, para tomar decisão, ou olha para lá e aprende a tomar decisão, ou a decisão vai tomar. Cris! Ai, que saudade, meu Deus! Ai, amiga, que saudade! Ai, meu amor! Olha o eremita. Olha como ele é, né? No deck tradicional. Tem uns que ainda tem uma serpentezinha. Saudade! Olha ele aqui, ó. Ele traz o cajado que toca o chão. Ele traz a lanterna. Ele traz a barba que representa. Ah, essa semana a gente volta para os nossos encontros semanais. E tá vendo? Aqui fala do tempo, da passagem do tempo, do aprendizado, da cautela. Eu não posso desanimar, porque mesmo eu tendo passado por um monte, e eu tomei uma decisão errada. Eu fiz uma escolha errada, né? E hoje eu estou sendo cobrada, eu estou me autocobrando, eu estou arrependida. O que é o arrependimento? Eu me cobrando da escolha que eu fiz, da atitude que eu tomei. Mas aqui fala assim, ajusta tudo isso aí, dá uma voltinha, dá um passinho para trás para você tomar a decisão certa e não deixar ser engolida por esse sentimento e ficar ali, né? E quando a gente está nessa energia da pressão, né, com o emocional meio zoado, o que acontece? A nossa tendência é reagir como um rei de espadas, falar como um valete de espadas, só na reação, tá? Seja que mensagem foi essa que alguém precisa enviar, que a gente tenha cautela. Seja se receber, que não seja reativo e se proteja. Que a gente saiba fazer sempre a melhor escolha. Eu vou fazer sempre? Não. Mas a gente vai conseguir, vai passar, né? Chico diz, né? Aquela plaquinha lá na cama. Isso também vai passar. Porque a gente está aqui para aprender. E como que a gente aprende? Também fazendo escolhas. E é sobre essa a nossa mensagem de hoje. Você entrou agora, mas eu preciso ir. As nossas lives serão às segundas, porque eu vou ficar segunda-feira aqui, que é o dia que o Tito vai, né, estuda, vai pro projeto da ONG, então ele fica cansado, dorme mais cedo. E amanhã eu atendo às 8 da manhã, então eu vou aproveitar e eu já emendo uma coisa na outra. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. Eu espero que vocês tenham visto os stories com as plantinhas, com tudo que eu... cheio de erva. Aqui está um verdadeiro pedacinho da Mata Atlântica. A gente vai falar bastante essa semana. Eu vou entre um intervalo e outro. Eu vou conseguir gravar vídeos, eu estou subindo bastante coisa para o YouTube. Vou subir também para o Instagram. Com quem ressoar, né, assistam, que é bastante conteúdo para a gente elevar, para a gente entender o nosso momento. Tudo isso que acontece aqui, ele está no plano mental, no plano desse plano físico. E nós somos muito mais. A gente não veio para ficar, a gente veio para aprender e voltar. Só que a gente pode aprender muito mais sobre a nossa essência de ser humano e de todo esse estar aqui, né? Sendo que a gente é muito mais. E é isso, a minha mensagem, a gente vai falar bastante. Um prazer compartilhar com vocês mais essa segunda-feira. E na próxima a gente está aqui. Ó, beijo. Vamos ver se está funcionando o apetrecho novo. Não, eu vou ter que desligar vocês daqui. Ó, um beijo.